Queridos, esse mês, devido à data, inclusive, já começou no domingo passado, né? O mês começou no domingo. Nós tivemos essa alegria de iniciarmos o mês aqui. Nós vamos acompanhar durante o restante do mês algumas histórias e observando a ação do Senhor em um livro que tem o nome de uma mulher. E aí, com certeza, nesse instante, temos alguns palpites, né? Temos duas opções. Mas eu vou ajudar a você dizendo logo qual é o livro que você deve abrir. Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Esther. Livro da rainha Esther. Nós vamos ver nestes domingos, já que temos aí de maneira conhecida, inclusive de maneira fora da igreja, né? Um mês que nós tratamos como o mês da mulher. Nós vamos ver algumas lições que aprendemos em um livro muito especial, que traz a narrativa do que Deus fez de maneira espetacular na história do seu povo, com um livro que tem o nome de uma mulher. Então nós vamos observar a história que acontece neste livro e ver o que Deus está fazendo, o que Deus faz, o que isso conecta, o que isso traz para a gente hoje, 2026. O que o Senhor, mesmo mostrando há tantos séculos atrás, Ele continua fazendo. Então abra aí a tua Bíblia em Esther, capítulo 1, e deixa ela aberta. Nós vamos percorrer alguns textos. Vou estar expondo o livro, mas não versículo por versículo. A gente vai refletir na história contada nesse livro. Então vamos ver alguns aspectos. A partir do versículo 1, eu vou ler aqui na NVT, você acompanhe o início dessa preciosa história. Estes acontecimentos ocorreram no dia do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres oficiais, convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e dos príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixadas à coluna de mármore. Haviam sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abgata, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carcenas, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei.
De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres: a rainha Vasti ofendeu não somente ao rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. 18, versículo. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá um grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem deveria ser o chefe da sua própria casa e ter sempre a última palavra. Fim do primeiro ato, fim da introdução. E antes que você angustie seu coração, não vou falar sobre o último versículo. A pregação não é sobre o decreto de Xerxes. Nesse momento, alguns homens se alegraram, algumas mulheres se preocuparam, né? Lá vem o pastor falar da mulher submissa em tudo ao homem. Não é sobre isso hoje. Conversamos bem de manhã, os homens, inclusive, falando sobre a necessidade de entendermos o nosso papel, aquilo que o Senhor designou tanto a homens como a mulheres, as funções, aquilo que Deus deseja que façamos. Isso não tem nada a ver com um ser melhor que o outro, com capacidade, com um estar acima, o outro abaixo. Isso tem a ver com aquilo que Deus designou para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. A escolha do livro foi para entendermos e vermos a maneira como Deus age. Esse livro é um livro, e foi por muito tempo polêmico, no sentido de estar ou não nos livros sagrados, porque no decorrer da história, alguns estudiosos ficavam incomodados com o fato de não termos o nome de Deus citado nesse livro em nenhum momento. Nós não temos uma menção diretamente ao nome de Deus, ou uma ação direta e explícita que o autor do livro chegou e disse: e Deus fez isso. Mas aqui nós podemos observar que mesmo sem o nome, Deus está nas entrelinhas de cada momento dessa história. O livro de Esther é um livro sensacional, porque mostra exatamente a capacidade de Deus estar conduzindo as coisas, mesmo que não pareça. Então, essa história não acontece no meio do povo. Hoje nós vamos relembrar e entender um pouquinho mais sobre os personagens. Essa história se passa mais ou menos 100 anos depois que Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. Aliás, curiosamente falando, para quem não sabe, não lembra, essa história acontece exatamente no que hoje nós conhecemos pelo nome de Irã, a região da Pérsia. Então, essa é uma história que aconteceu naquelas terras que hoje trazem tanta apreensão a todos nós. Então, para quem não sabe, a região da Babilônia, o Império Persa, se dá exatamente naquela faixa onde está situado Irã e Iraque. Aquela é a região onde os persas colocaram ali o seu controle, a sua capital. Então nós temos aqui não o povo em Israel, mas nós temos o povo que não voltou do exílio. Quando o povo recebe a autorização para voltar à sua terra, nem todos voltam, porque muitos literalmente criaram raízes, empregos, famílias naquela terra, e o povo continuou a viver. Então essa história está se passando com o povo de Deus, mas não na terra
dita prometida. E a primeira figura que nós temos aqui nessa história tem um nome muito curioso, porque algumas versões trazem aí, ao invés de Xerxes, Artaxerxes. É um belo nome, né? Quando você quiser colocar aí no seu filho, quando vier, né? Xerxes, Xerxezinho, olha só, né? Para quem puxa o R como eu, é mais fácil ainda falar esse nome, né? Lá na teológica, nós tínhamos um colega que era carioca, então aí é que a farra era grande, né? Falou assim, aí, carioca, fala aí. Ele fala, é Xerxes, né? Xerxes. Né? Imagina o final do nome assim para quem gosta de chiar. Então ele ria da gente puxando o R e a gente dava risada do jeito dele pronunciar. Esse é um personagem histórico, não só da Bíblia. Esse aqui é um personagem lendário. Para quem conhece um pouco da história, por exemplo, dos 300, é esse rei aqui. É aquele que vai encarar Leônidas mais para frente nas batalhas. Mas esse rei Xerxes, nesse instante, é muito novo. Ele é jovem, acabou de assumir o trono. Nesse tempo, a Pérsia era assim, uma das grandes forças. Então, ele tinha uma extensão de poder gigante. O texto fala que o seu reinado ia da Índia à Etiópia. Eram 127 províncias submissas ao Império Persa. Era muita coisa. Nós temos um rei jovem, que está em um momento de paz e não de guerra, que tem aqui o desejo de literalmente ostentar. Se vocês prestarem bem atenção na leitura, vocês viram que ele promoveu realmente um grande banquete. Um grande momento. Não apenas de algumas horas, mas o texto fala em 7 dias. E o texto faz questão de descrever a riqueza, a grandiosidade do que estava sendo mostrado ali. Então o texto aqui fala das cores, o texto fala do chão, daquilo que tinha, que era ostentado. O texto fala das pedras preciosas. O texto fala que por 7 dias, aquele banquete foi todo realizado com taças de ouro. Então a coisa era séria. Então nós temos um jovem rei que, no mínimo, está deslumbrado com o seu próprio poder. Porque aqui a gente tem 2 coisas que podem ser muito boas, mas que, ao mesmo tempo, tem uma combinação para uma grande bomba. Um jovem com poderes ilimitados. É o sonho de muita gente, mas é uma combinação que traz perigo, porque o jovem ainda não tem a experiência necessária dada pela vida para determinadas situações. Então, ele meio que está de salto alto aqui. Ele meio que está, no momento, se sentindo o homem mais poderoso da terra. E, de fato, era. Mas isso vai implicar na sequência dos acontecimentos, porque aí nós temos uma outra personagem. Nós temos a rainha Vasti, que é descrita de uma maneira muito interessante no texto. É uma bela mulher, que tem também um instinto de liderança. Pastor, onde você está vendo isso? Ela estava à frente do banquete para as mulheres da corte. E não eram todas as mulheres, todas as rainhas que tinham perfil de estarem à frente ou que se preocupassem com isso. Então nós temos aqui uma rainha que, no mínimo, tem uma forte personalidade. O texto fala que ela passou os mesmos dias que o rei com as mulheres. Então nós tínhamos um ambiente separado. Mas vocês perceberam o que aconteceu no 7º dia? O texto tem um palavreado bonito, né? O texto fala, quando o rei estava muito alegre de vinho. Muito alegre de vinho, nos dias de hoje, seria o rei estava de cara cheia. O rei encheu a cara, estava bêbado. Quando você vê no texto bíblico alguém falar sobre alegre de vinho, está dizendo bêbado. O rei não estava no controle das suas ações. E o rei, que já havia ostentado todo tipo de poder,
resolveu ostentar um pouco mais. Ele queria ostentar agora a beleza da sua esposa. Coisas do universo masculino, o troféu. Então, a rainha Vasti, ela está dentro desse cenário. E nós sabemos que ela não aceitou, porque o que para o rei era uma ostentação, para ela era humilhação. Ela se sentiu humilhada com aquilo e disse não. Esses são os fatos. No decorrer do livro, nós vamos conhecer mais outros personagens importantes. O capítulo 1 nos traz esses dois grandes personagens. Um jovem rei que, no mínimo, está cego pelo seu próprio sucesso, e uma mulher firme e uma mulher destemida. Então nós temos as ações e consequências, e à medida que as coisas acontecem, quando a rainha diz não, e eu quero deixar bem claro, esse texto do capítulo 1 não traz em conta nenhum tipo de influência da lei mosaica. A cultura aqui não é a cultura do povo de Israel. As leis que são baseadas não são as leis dadas a Moisés. Nós estamos no meio do poder de um dos impérios mais importantes da história secular. Não tem nenhuma conotação religiosa. E quando a rainha se nega a cumprir ali a vontade do rei, uma preocupação corrói aqueles homens. O rei fica furioso. Mesmo alegre de vinho, o rei se sentiu envergonhado, porque o rei tinha um poder que nenhum outro mortal tinha. O rei tinha o poder de fazer o que queria. Então, a palavra do rei era a última ordem. E ele não aceita aquilo. E a grande preocupação dos conselheiros, se vocês observarem, são as reações daquelas atitudes. Enquanto o rei estava humilhado pela maneira que a sua esposa tinha agido, os outros estavam preocupados de como isso iria reverberar no reino. Afinal de contas, as ações daqueles que estão à frente reverberam pelo povo. Então a preocupação dos sábios ali era o seguinte: ainda hoje vai ter a revolução das mulheres no Irã, aqui na Pérsia. O Irã vem bem depois, né? E a gente sabe como até hoje, depois da revolução xiita que aconteceu ali, como as mulheres são tratadas. Então, pegando um pouco desse caldo cultural que a gente tem hoje e jogando ali para o passado, era um clima um tanto quanto ruim. Inclusive, Vasti poderia ser morta, mas o texto fala que ela é banida da presença do rei. Até aqui nós temos uma história secular. No decorrer do livro, outros personagens vão sendo apresentados. Nós vamos ter um personagem de nome Amã, um funcionário, um oficial de carreira, podemos assim dizer, que consegue chegar ao topo do que lhe era permitido, porque, de certa maneira, ele cai nas graças do rei. Então, Amã é aquele que vai se tornar uma espécie de conselheiro, de amigo. E os outros dois personagens dessa história são os personagens judeus. Dá uma olhada aí no capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: nesse tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então aqui surge mais um personagem, Mardoqueu, um judeu, que o texto vai nos mostrar ser extremamente temente a Deus. Não havia pecado no povo que ficou, foi uma escolha. Então o texto está aqui dizendo que ele foi na mesma época de Daniel. Historicamente, é interessante observar isso. Nós vamos perceber que, diferente de outros povos, os judeus, desde o Antigo Testamento, eles estão espalhados pela terra.
Mas enquanto alguns povos se espalham e ficam ali fechados em si mesmo, às vezes escondidos, outras vezes alheios, o povo judeu, ele de certa maneira conseguia se destacar onde ele estivesse, no decorrer da história. Mesmo estando ali naquela terra que não era deles, eles se desenvolviam e se desenvolviam bem. Vamos lembrar de Daniel. Daniel consegue chegar em uma hierarquia no reino extraordinária. Não apenas de um rei. Daniel atravessa vários líderes, vários homens poderosos que passavam, e lá estava Daniel. José, nós conhecemos a história, chegou a ser a segunda autoridade no Egito. Então Mardoqueu é um homem consolidado, um servo de Deus naquele tempo. E aí nós temos a última personagem que dá nome ao livro. Versículo 7 diz o seguinte: Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu criou como sua própria filha. Então aqui nós temos a próxima e última personagem dessa história, Ester, ou Hadassa. O significado do nome é estrela, e é muito interessante aqui, porque essa menina aparentemente tem uma sina muito triste. Ela é órfã. Ser órfão naquele tempo, assim como hoje, era um sinal praticamente de maldição. Aquela menina provavelmente numa situação normal estaria condenada, mas ela encontra em Mardoqueu, o texto fala sobre isso, um parente, e o único povo, olha como as coisas vão se entrelaçando, o único povo na antiguidade a ter leis que falavam sobre parentes resgatadores. Olha isso. O que era um parente resgatador? Era alguém que tinha a responsabilidade da família de não permitir que alguém vivesse em dificuldades. É o povo judeu. Então a lei de Deus, a lei do povo judeu, ela contava com artigos falando sobre isso. O seu irmão morreu, então você vai ser responsável pela família do seu irmão que morreu. Tem viúva na tua família, você lá delimita e diz quem são aqueles que estão em uma linha para cuidar uns dos outros. E Ester tem um primo que a cria como se fosse filha. Então nós temos a descrição de Ester nesse momento, uma mulher muito bonita. O incrível, o fantástico no livro de Ester é prestar atenção em alguns detalhes que parecem até besteira. Essa é uma noite que eu quero que você perceba que o Deus que nós servimos, ele não age apenas de maneira grandiosa. É claro que nós temos no texto, na Bíblia, na história, ações poderosas da parte de Deus. O Deus que fez a terra parar, para quem está lendo ou para quem leu Josué. O Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez as pragas varrerem o Egito, o Deus que fazia fogo cair do céu, que fazia uma nuvem durante o dia. Deus faz ações grandiosas, mas não é só isso. O livro de Ester é um livro que nos lembra que Deus, ele cuida até de detalhes que talvez a gente não valorize, que vão fazer toda a diferença lá na frente. Então aqui nós temos uma jovem muito bonita, no tempo em que uma rainha muito bonita será cortada. E nós temos Mardoqueu como um homem extremamente fiel. Na sequência do capítulo 2, olha o que a Bíblia fala. Versículo 21. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo.
Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Presta atenção nesse detalhe. Nós vimos que no final do capítulo 1, a rainha Ester sai de cena. Nós conhecemos a história e, de uma maneira inacreditável, aquela jovem órfã vai participar do primeiro grande concurso de beleza que nós temos na história. Vai ganhar e se tornar rainha. Rainha Ester. E justamente Mardoqueu estava de serviço quando descobriu uma conspiração. E o interessante aqui é o seguinte: conspirações na antiguidade eram coisas absolutamente comuns. A paranoia dos reis era tão grande que, se a gente voltar, por exemplo, na história de José, nós vamos lembrar que na cadeia ele recebeu a visita, ele ficou preso com 2 pessoas da corte, que eram responsáveis pelo alimento e por experimentar. Existia ali uma figura em cada corte, em cada reino, que no princípio até poderia ser um emprego muito bacana, que tinha como função experimentar tudo antes do rei para ver se não tinha nada envenenado. Aí você para pensar, pastor, mas por quê? Imagina só, numa época de paz que ninguém quer matar o rei, a quantidade de comida boa que esse homem comia, né? Mas qual que era o problema? Quando alguém queria conspirar de fato, se colocasse veneno na bebida do rei, um abraço. Esse era o nível de paranoia que os líderes, porque de fato o envenenamento era algo muito comum. Aliás, recentemente nós tivemos uma onda aqui no Brasil de envenenamentos. Pega naquilo que você não tem muita defesa, alimento. Então, conspirações, elas eram comuns. E aqui nós temos, no primeiro capítulo, a lista de 7 pessoas muito próximas do rei. E 2 dessas pessoas estão agora conspirando. O texto diz que o rei fez alguma coisa que eles não gostaram. Eles se irritaram e quiseram matar. Mas quem é que estava lá? Ouvindo. Quem era a pessoa que descobriu? Mardoqueu. Esses detalhes, coisas que parecem bobas e que nem poderiam ser observadas, eles, quando são colocados na linha completa, vão mostrando como Deus permite, como Deus coloca determinadas situações na nossa vida que parecem coisas tão bobas. Talvez até fosse um daqueles dias em que Mardoqueu ficou, pai, de novo. Eita, tem que ir para aquela porta lá, passar um dia. Não que aconteça aqui, mas você conhece gente que acorda e fica assim, nossa, tem que ir para o trabalho hoje. Meu Deus, coisa chata. Nunca aconteceu com ninguém aqui, porque todo mundo ama de paixão, né? Relógio desperta ali cedinho, né? Aquele horário assim, porque acordar cedo é uma benção, né? Eu fico observando umas pessoas, às vezes eu olho e penso, eu vejo o Getúlio ali postando, né? Gente, Deus abençoe a vida do Getúlio, porque eu não conheço ninguém com aquela alegria que ele tem para postar às 5 horas da manhã acordado. Eu fico vendo aquilo, falei, Jesus amado. Lá em casa, eu que tenho que acordar a dona Suelen, eu levanto também 5 da manhã, mas eu não tenho como postar alegria nesse horário, porque eu vou me arrastando para a cama da Suelen, e ela fica, tá na hora, eu falei, vai logo. Porque se você não levantar agora, eu durmo aqui do teu lado, né? É um negócio, você fica, meu Deus do céu, de novo. Talvez fosse um dia que Mardoqueu olhou e falou, de novo. Mas nesse dia aconteceu algo. Nem todo dia de coisas extraordinárias da parte de Deus começa de maneira extraordinária ou incomum. Existem dias e dias, e quando Deus age, o dia pode começar absolutamente da mesma maneira. Mas lá estava Mardoqueu, no lugar certo, na hora certa. E não, isso não é uma coincidência da vida.
O tempo todo em Esther, Deus está agindo, mesmo quando não estamos vendo. E o texto dá uma declaração, no versículo 23, que fala: tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Guarda essa informação. Pastor, eu já conheço a história, então segue comigo aqui no roteiro. Acompanhe. O que é que aconteceu depois? De extraordinário. Pronto, Mardoqueu é reconhecido, salvou o rei. Ele agora ficou rico. E ele agora é um poderoso oficial do rei. É isso que o texto vai relatar na sequência do texto? Não. O que é que acontece depois que Mardoqueu salva a vida do rei? Sabe o que acontece? Absolutamente nada. Nem um muito obrigado o rei recebeu. Zero. Você acha que é só você que passa por determinadas situações? Você acha que é só você que passa por momentos em que tem a sensação que ninguém te vê? Em que ninguém te reconhece? Isso acontece desde que o homem foi criado. Ele não teve absolutamente nada, apenas fez o que deveria ser feito. E a gente precisa aprender a lembrar que, como servos de Deus, fazer o que tem que ser feito não é mérito. Às vezes, pelo simples fato de sermos homens fiéis a Deus, de cumprirmos aquilo que Ele nos pede, a gente tem a sensação que Deus tinha que estar nos abençoando o tempo todo, porque eu sou bonzinho, eu estou fazendo tudo certo. Fazer o certo é obrigação. Simples assim. O fato de estarmos vivos já é a grande recompensa da parte do Senhor. Meu Deus, Deus não me abençoa nunca, eu faço tudo tão certinho. Se você está fazendo as coisas porque você quer que Deus te dê algo, você não está fazendo pelo fato de amá-lo e entender que deve fazer. É diferente. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele fala uma frase que a gente gosta, inclusive, de cantar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. A gente não acha lindo isso? É para a mulher samaritana que Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você está fazendo algo para Deus porque você quer que Deus te reconheça e te dê um prêmio, tem um problema. A gente não tem nada no texto dizendo que Mardoqueu defendeu o rei de causa pensado. Ele fez o que tinha que ser feito. Aliás, para Mardoqueu, poderia ser interessante ver um rei cair. Afinal de contas, uma troca de poder, e às vezes a gente está meio irritado ali, né? E a gente vai por impulso. Mas Mardoqueu era um homem tão centrado que, ao contrário, o que poderia parecer algo interessante, ele viu que poderia ser uma tragédia. Então nós temos aqui um homem fazendo absolutamente o que deve ser feito e não ser reconhecido. Aí entra o outro personagem, Amã. Amã era alguém que estava em ascensão. E era aquele que queria ser bajulado como rei, sem ser rei. E aí nós vamos ter um problema sério na relação de Amã com Mardoqueu. Porque o judeu, ele tinha uma questão muito séria, os judeus tementes a Deus. Eles não se dobravam a ninguém. Foi por essa situação, por exemplo, que nós tivemos um problema com os amigos de Daniel, lá atrás. O rei construiu uma estátua, pediu que o adorassem, fez um decreto, quem não adorasse seria jogado na fornalha. Para onde é que os amigos de Daniel foram jogados, foram parar? Na fornalha. E a convicção que eles tinham em obedecer, é isso que é interessante. Aqueles homens, mesmo diante do risco de perder a vida, eles escolheram obedecer, e eles dão uma resposta incrível aos oficiais do rei. Quando eles falaram, ei, se vocês não se ajoelharem, vocês vão morrer. E eles dizem, é o seguinte,
Nós só nos dobramos diante do único Deus, o Deus de Israel. E aí vem o detalhe. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quer nos livrar, nós iremos morrer aqui. Eles foram para aquela fornalha sem saber se Deus iria salvá-los ou não. Eles foram por obediência ao que Deus mandava. Era isso que interessava para eles. Ponto final. Não era uma barganha, não era uma luta. E nós sabemos o resultado. Eles foram poupados. No decorrer da história, Amã vai se aproveitar do relacionamento com o rei e vai exigir que fosse adorado, meio que adorado. Ele queria que, ao passar, as pessoas se curvassem diante dele. E por onde ele ia, todo mundo se curvava. Mas quando ele passava na frente de Mardoqueu, Mardoqueu lá, firme e forte, sem dobrar 1 centímetro do seu corpo, aquilo foi enchendo o coração de Amã de ódio, de raiva. Aquele pensamento que passa, muitas vezes, na cabeça das pessoas. Você já passou por aquele momento que você pensou em uma pessoa e falou assim: quem aquele fulano pensa que é para fazer isso comigo? Esse pensamento passa quando a gente se sente injustiçado. Quem ele acha que é? Isso passou pela cabeça de Amã. Quem aquele judeuzinho pensa que é? E ele começa então a conspirar não apenas contra Amã, mas contra o povo. E ele bola um plano de maneira muito perspicaz, de maneira muito sutil, que vai fazer com que não só apenas Amã, não só apenas Mardoqueu sofra, mas todo o povo. Amã entra para a história como alguém que fez um plano para exterminar o povo do reino. Você está achando que isso só aconteceu com Hitler na Segunda Guerra? Não, muito tempo antes. E ele começa a desdobrar esse plano. Ele faz um plano que os judeus não podem cumprir. E aproveitando a proximidade com o rei, ele faz o rei assinar um decreto sem pensar. O rei está lá, quer saber lá de judeu, colocou algumas coisas no meio ali. Conhece, ouviu história de gente que coloca ali no meio de outros assuntos? Advogado lida muito com isso, né? Tem um monte de gente que alega que foi enganado para assinar determinadas coisas. Aqueles contratos com letras miúdas. Você acha que é só hoje que ninguém consegue ficar lendo o contrato? Isso vem de muito tempo. Amã faz um decreto muito bonito para o rei com letras pequenininhas, que o rei não leu. E tinha um detalhe. Mardoqueu pediu para que Esther não se revelasse como judia. Ele não sabia. Você vê que marido, né? Ele é o rei, né? Não sabia nem qual era a família da esposa. Tem muita gente que casa e só vai conhecer a família de verdade depois casa, né? Vai do lado, mas aí já foi, né? Se a família, você deu sorte, se a família foi boa, glória a Deus. Se não, ora, que é só até o resto da vida, viu, gente? Família é uma beleza. Glória a Deus por isso, é verdade. Acontece que o plano é exposto e Mardoqueu descobre, entende. A gente tem um texto lá no capítulo 4. Vá lá para o capítulo 4. Mardoqueu fala com Esther. Mardoqueu chega e fala assim: ei, estamos com um problema, viu? Nosso amigo aprontou aí, Amã aprontou. O povo vai ser destruído se você não fizer alguma coisa. E aí Esther pensa o seguinte: o que é que eu posso fazer? Primeiro impulso de Esther. Vamos entender um pouco a cabeça de Esther. Esther é uma jovem. É uma jovem que literalmente saiu do nada e se tornou rainha. Ela está diante de um rei que já mandou uma esposa para fora do reino, porque a esposa ousou dizer não. É o homem mais poderoso daquele contexto. E ela é uma jovem que nem sequer a nacionalidade havia dito.
Já passou algum momento na sua vida que você se sentiu pequeno demais para fazer alguma coisa? Sabe aquela hora que você vira e diz assim, o que é que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Esse é um pensamento na contramão do pensamento dos homens e mulheres que agiram em nome de Deus. Interessante isso, né? Quando Davi está de frente do exército filisteu, aqueles soldados olhavam para Golias e diziam uns para os outros, quem é que pode com aquele gigante? Ele vai matar a gente. Quem somos nós para isso? E aí chega aquele menino, adolescente, perguntando para os outros, por que ninguém foi encarar aquele gigante ainda? Quem é aquele incircunciso? Xingamento de crente. Quem é aquele incircunciso que está se levantando contra o Senhor? E todo mundo ali meio, fala baixo. Vai que ele escuta. Vamos ver se ele desiste. E Davi se apresenta não porque Davi se achava uma pessoa superior, não. Mas Davi entendia que quando estava diante, representando Deus, não havia derrota. É interessante isso. Então Davi se levanta contra Golias e ele diz, você vem com arma, com espada e escudo, mas eu venho em nome do Senhor. E aí o camarada jogou uma pedra. Uma pedra. Existem infinitas batalhas no texto bíblico em que Deus vence de maneira em que o povo vence de maneira extraordinária, única e exclusivamente por terem obedecido à voz do Senhor. A nossa vida não muda, queridos. Deus não está cuidando de você e agindo, esperando que você se torne uma grande figura pública, um grande dono de empresa, um profissional mega reconhecido, para que através da sua inteligência, do seu potencial e do seu dinheiro, você resolva situações. A única coisa que Deus espera de você é obediência. É fidelidade. Eu tenho falado isso aqui nas últimas semanas. E essa semana até relembrei essa frase diante de uma conversa que tivemos. Eu falei, está vendo? Essa frase que eu tenho dito não é só um slogan. Trabalhe para o Senhor e deixe Deus trabalhar para você. Busque primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça e permita que o Senhor acrescente à sua vida as demais coisas. Deus age assim. Esther estava ali sem saber direito o que era, e ela meio que deu essa resposta. Eu não tenho como ajudar nisso. Aí Mardoqueu, no versículo 13 do capítulo 4, diz o seguinte, é a hora que Mardoqueu chama a rainha de volta para a terra. Opa, volta. Vamos lá, vamos lembrar de algumas coisas. Versículo 13 diz assim, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther, não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão da outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Aqui as coisas começam a se encaixar de uma maneira maravilhosa. Eu queria conseguir passar para vocês a empolgação que eu sinto quando eu vejo a ação de Deus diante desses fatos. Mardoqueu é um homem incrível. A rainha entendia não poder fazer nada. E talvez ela estivesse, a gente tem que entender, presta atenção, as circunstâncias da nossa vida mexem com os nossos pensamentos. Nós somos altamente influenciados por aquilo que estamos vivendo, para o bem e para o mal. O rei abre a história se sentindo o homem mais importante do mundo naquele tempo, e ele era.
Só que isso fez com que ele tomasse decisões completamente erradas, porque lendo textos que a gente não leu aqui, no começo do capítulo 2, a gente vai perceber que o rei se arrependeu de ter mandado a rainha Vasti embora. O rei vai se sentir um homem solitário. O rei fica depressivo, ele para de falar. Está achando que isso é coisa moderna? Não, isso é coisa do ser humano. Os conselheiros ficam desesperados. Falam, bola fora, hein? E agora, o que a gente faz? Se esse homem endoidar aqui, morre todo mundo. Olha o medo dos conselheiros. Se o rei perde a razão. Esses dias eu estava acompanhando, sempre eu destaco essas coisas, né? Estava vendo lá Sim, vocês já perceberam, como eu gosto de documentário. Documentário contando a história dos samurais. Olha só os documentários que eu vejo, hein? Olha só, a história da unificação do reino do Japão. Que coisa incrível para quem gosta daquilo. O Japão viveu não sei quantos séculos de guerra. As províncias todas desunidas. Tudo na espada. Deus me livre. E aí finalmente aparece um homem que com muita astúcia e com muito derramamento de sangue, ele unifica o Japão. Aí você pensa, fim da história. Não, aí você vai olhar lá e fala assim, faltam 4 capítulos para acabar, esse homem já unificou o Japão, o que vai acontecer? Aí depois que o homem unifica o Japão, ele já mais de 50 anos, já consolidado, ele começa a pensar, o que é que eu vou fazer agora com esse monte de samurais sem ter guerra para lutar? Esses homens tudo ociosos, querendo matar um aí, o que vai acontecer? Ele podia tomar trocentas decisões, mas ele não tem o que fazer, ele pensa o seguinte, já sei, eu unifiquei o Japão, eu sou o homem mais poderoso dessa terra, eu vou invadir a China. Olha a ideia brilhante que ele tem. Gente, a China já era um negócio absurdo há muito tempo. Já era o lugar mais populoso da face da terra há muito tempo. E olha como, quando nós não temos noção real de quem somos, a gente faz besteira. Quando você pega no mapa, depois se você tiver curiosidade, agora não, porque se você for olhar seu celular agora, eu perco você não volta mais. Quando você chegar em casa, dá uma olhada no mapa da China e dá uma olhada do tamanho do Japão. Aí você percebe a ideia de gênio que aquele homem teve. E com um detalhe, para chegar na China ele tinha que atravessar a Coreia. E aí falou em Coreia, o povo se liga, né? Ai, Coreia? Coreia? É, a Coreia. Aquele homem achou que porque havia conseguido algo extraordinário, e havia conseguido, ele poderia dominar o mundo. Ele não poderia dominar o mundo, e aquilo é a ruína dele. Então, quando nós não estamos bem centrados em quem somos, quando perdemos a dimensão do que realmente devemos fazer, a gente faz umas idiotices dessa. E aí depois a ficha cai, mas quando cai é tarde. Então a rainha Esther talvez estivesse ali mesmo acomodada. Eu sou a rainha, né? Não é uma vida tão ruim assim. Eu não vou me envolver com esse negócio não é para mim. Eu até tenho alguma coisa, mas não vou. E olha como Mardoqueu, olha só a capacidade de Mardoqueu de entender as coisas. Mardoqueu chama Esther para si, ele fala assim, ei, presta atenção, filha, não pensa que você está livre, não. Não pensa que você vai ficar escondida aí, que o povo vai ser massacrado, você vai ficar protegida. E aí ele fala algo incrível, porque ele diz o seguinte, se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Ele tinha convicção que Deus iria livrá-los. Olha aqui que coisa fabulosa. Mardoqueu tinha plena convicção que Deus daria livramento. E o que Mardoqueu falou para ela é o seguinte, você pode até não fazer parte da solução, a solução vai vir. Mas coitada de você, se você não quiser fazer parte disso. Mardoqueu antecipa algo incrível, porque essa é a realidade da igreja.
É isso que Deus continua fazendo, Deus continua agindo, Deus continua salvando, Deus continua a sua caminhada aqui, o plano de redenção continua. E nós só temos duas opções: ou a gente faz parte disso, ou a gente está fora. Ou a gente está fora. Não existe o plano do meio, não existe a opção de ficar seguro olhando as coisas acontecerem. Não, garanti o meu, eu vou ficar aqui, não vou me envolver. Se você não se envolve, você está fora. É isso que Mardoqueu lembra para a rainha. Ei, Deus vai nos livrar, hein? E essa frase dele é maravilhosa. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. O Deus que age nos detalhes, faz coisas que parecem absolutamente bobas se encaixarem perfeitamente. E talvez falte a você e a mim conseguir observar a ação de Deus nos detalhes da nossa vida. Porque quando deixamos de ver o que Deus já tem feito, isso faz com que a gente fique equivocado, sabia? Tem muita reclamação que a gente faz na nossa vida que é fruto exclusivamente da falta de ver a ação de Deus. Mardoqueu tem o pensamento exatamente igual ao de José no Egito. Os irmãos estavam apavorados, achando que José ia se vingar deles. E ele chega para os irmãos e fala: não, vou me vingar por quê? Se não fosse o que vocês fizeram, eu não estaria aqui. É a capacidade de ver mesmo momentos difíceis e ruins da nossa vida, nos moldando ou nos colocando em situação exatamente como Deus deseja. Os irmãos de José não conseguiam ver isso, e José estava ali: rapaz, hein? Se eu não fizesse isso. Você tem esse costume de revisitar a sua história, observar decisões que você tomou e como elas foram importantes para que algo acontecesse na sua vida hoje? Faça isso. Procure ver coisas que você não entendeu muito e como elas te mudaram. E eu não estou dizendo aqui que toda situação é para mudança, para que você esteja endinheirado e vivendo plenamente as bênçãos dessa terra. Não. Mas é viver e estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho e consigo ver momentos assim claríssimos de como as coisas pareciam estar fora do controle, como as coisas se transformaram e como isso foi bom depois. Coisas que a gente olhava e falava assim: nossa, e Deus estava ali, costurando. Quando Jacó morre, os irmãos ficam apavorados de novo. Agora Moisés vai se vingar. José vai se vingar. E aí José falou assim: não, vocês não entenderam, né? Não, eu não tenho ódio de vocês. Aquilo foi para o bem. Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. É isso que Deus faz. Deus transforma o mal que nos assolou em bem. É isso que Mardoqueu está dizendo: ei, está vendo? Agora a gente está entendendo, hein? Você não se tornou rainha porque você é bonita. Você se tornou rainha porque nessa posição Deus vai poder te usar. Você já entendeu e já procurou olhar e ver como é que Deus pode usar você na posição em que você está hoje. Que posição, pastor? Eu sou um pregado, eu sou um pé rapado. Tem gente do teu lado, não? Você trabalha sozinho numa ilha, você é teletransportado para um lugar que não convive com ninguém? Não, todo mundo aqui trabalha com alguém. Então Deus provavelmente te deixou estar aí porque Ele tem algo para fazer onde você está. Você acha que Deus te coloca no lugar só para você ganhar um dinheiro? E você pensa que é isso, você não entendeu.
Mardoqueu deixa bem claro, é por isso que você se tornou. Versículo 16 do mesmo capítulo. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Aí a ficha cai. Esther, acorda. Você está certo. Eu não sei o que vou fazer. E ela faz aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Ao nos depararmos com uma situação de crise, a primeira coisa não é tentar fazer alguma coisa. É se colocar diante do Senhor, é orar. Você está certo, Mardoqueu? Convoca todo o povo, vamos orar juntos, jejum, oração, vamos ver o que Deus manda. Ela tinha limitações, ela estava preocupada porque ela não tinha autoridade de chamar o rei para conversar. Que casamento, hein? Ela só viu o rei quando o rei ia a ela. Mas nós estamos vendo o Deus que age nos detalhes. Na sequência do texto, no capítulo 5, nós vamos ver o seguinte, versículo 1. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Aí começa o poder feminino. Quando o texto diz que ela colocou as roupas, os trajes reais, pense numa mulher produzida. Qual era o destaque que ela tinha até então? Era bonita, então vamos caprichar. O texto mostra isso, e na sequência aqui, quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Homem é um negócio impressionante, né? Viu a mulher ali toda produzida, já se complicou. Foi numa dessa que João Batista perdeu a cabeça, vocês lembram? O rei se animou ali, dança que o que você pedir eu faço. Ah, tá bom, dançou e chegou lá, eu quero a cabeça de João Batista. É complicado, né? A gente precisa aprender a não agir tanto por impulso, né? Mas aqui é para o bem, é Deus que está permitindo isso aqui. O rei já se abriu todo. E aí a gente observa que ela tem sabedoria. Ela não podia chegar e rasgar de imediato. É o seguinte, eu estou aqui, porque o plano, o decreto já tinha sido assinado. Ainda precisavam de mais detalhes para que o povo pudesse. Ela precisava ter uma oportunidade de estar na frente do rei. E Deus deu a oportunidade, o Deus dos detalhes. Justamente naquela manhã, o rei estava de frente para o portão. Você acha que era coincidência? A coincidência no livro de Esther tem o nome Deus. Aí nós vamos observar aqui, Amã está lá achando que as coisas estão resolvidas, está entendendo que ele vai exterminar o povo, indo dar uma olhada ali no capítulo 5, versículo 14, aliás, versículo 13. Esther 5,13 diz, depois acrescentou, nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Ele está conversando com a sua esposa e está falando do ódio que ele tem por Mardoqueu. Aquele judeu que não sabe quem é. E aí nós vamos na sequência aqui no versículo 14. Olha o que acontece, aqui tem um alerta, hein? Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram, mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Gente, não é à toa que a Bíblia fala sobre a mulher que é virtuosa, que edifica a casa. Porque uma mulher irresponsável, uma mulher sem sabedoria, acaba com a vida de um homem. Ele está aqui mostrando um coração furioso. Ele está aqui mostrando um coração tomado pelo ódio.
Vocês viram o conselho que a mulher dele dá para ele? Faz uma forca aí, mas faz a maior do reino. E enforca esse homem. Isso é conselho que se dê. Mulheres, nós estamos falando de vocês esta noite, oramos abençoando, mas vocês já pararam para pensar no tipo de conselho que vocês estão dando aos seus maridos e aos seus filhos? É necessário. A mulher virtuosa está sempre diante do Senhor. Aquilo que você fala, que você induz, que você aconselha, você acha, imagina, ele não me ouve. Ouve. A gente tem dificuldade em dar o braço a torcer. Mas ouve. Olha o conselho que essa mulher deu ao seu marido. Faz uma forca logo de 20 metros. Que é para não sobrar nada. Aquele homem está com o coração doente, e a sua esposa e os seus amigos, ao invés de proporem cura, empurram ainda mais para o ódio. E estão lá festejando. Qual que é o problema? O rei havia dado um decreto. A palavra do rei não podia voltar, era necessário outra coisa, ainda faltava uma peça se encaixar. Aí o último ponto dessa noite. Capítulo 6, olha essa narrativa. Capítulo 6, versículo 1, estamos quase terminando. Olha só que coisa incrível. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história do seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo na qual o rei costuma montar, que tem um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Caramba, hein? Gente, isso aqui é demais. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo para a praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Já ouviu falar em plot twist? A turma que gosta? Olha que coisa incrível, para quem não conhece essa linguagem, são as voltas num filme. Aquilo que ninguém está esperando. Olha que coisa sensacional, gente. Lembra que no final lá do texto do capítulo 2, quando Mardoqueu salva o rei, ninguém faz nada com ele. Ele não tem nenhum reconhecimento. Zero. Mas o texto termina: e esses relatos foram colocados no livro do rei. Está vendo como os detalhes vão se encaixando? Você está conseguindo enxergar isso? Detalhezinho bobo. Ai, pastor, que coisa boba. Por que você está dizendo isso? Mardoqueu morreria no dia seguinte, porque Amã iria cobrar o decreto real. O tempo de Mardoqueu havia acabado. Sabe o que acontece?
Na última noite, antes do decreto ser validado, porque ele ia colocar a vingança dele, naquela noite, sem rainha do lado, o texto diz que o rei não conseguiu dormir. O rei teve insônia. Para muita gente aqui, insônia é um negócio comum, infelizmente. Tem muita gente que tem problema de dormir. E o rei fez algo que eu sempre brinco. Eu falo assim, gente, você está de madrugada, presta atenção. Você está sem sono, você não consegue dormir, faz o seguinte, pega a Bíblia. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, hein? Vai acontecer duas coisas. Podem acontecer duas coisas. Você pode sentir sono quando lê, porque tem gente que quando começa a ler a Bíblia, o sono vem e dorme. Pronto, resolveu o problema, você dorme. Ou se você realmente não conseguir dormir lendo a Bíblia, Deus vai falar com você. Então são duas coisas. É melhor você ficar acordado lendo a Bíblia e vendo Deus falar com você, do que você ficar acordado morrendo de ansiedade pelas 75 maneiras das coisas darem errado que você pode ficar pensando na cama. Porque tem gente que não dorme, tudo que pode dar de errado, a pessoa está lá pensando. Não, é isso aqui, meu Deus, vai dar errado. Eita, amanhã acabou tudo mesmo. E não vai dar. E você passa a noite toda sofrendo, brigando com nada. Porque a ansiedade não resolve o teu problema. O que o rei fez? Ele foi por um princípio parecido. Qual é o livro que pode ser mais chato para lerem para que eu sinta sono? O livro de Atos do Rei. Mas o que é que estava no livro mais chato possível? O livramento que o rei teve pela mão de Mardoqueu. E aí vem o encaixe. O rei pergunta, o que é que eu fiz para honrar esse homem que me salvou? A resposta, nada. Aí você imagina, e se Mardoqueu tivesse sido honrado? E se Mardoqueu tivesse recebido dinheiro, uma promoção, qualquer coisa? Fim da história. O rei ia dizer, tudo certo. Mas ele não havia sido honrado. E aí vem o humor, porque Deus tem senso de humor, sim. A mãe chega lá todo feliz, vou fazer minha vingança. E quando ele ouve aquilo, ele pensa, o rei só pode estar falando de mim. Existem momentos na nossa vida que a gente acha que a gente é o centro da vida de todo mundo, né? Qualquer pessoa só pode estar falando de mim. Se estão conversando no canto, é porque estão falando de mim. Se está acontecendo tal coisa, é porque estão falando de mim. A gente acha que a gente é a pessoa, que todo mundo só fala da gente. Tem época da nossa vida que a gente passa por isso. E o rei chega para ele e fala assim, como é que eu posso honrar uma pessoa? E ele fala, o rei está falando de mim. E ele pede exatamente aquilo que ele quer. E quem é que vai usufruir isso? É Mardoqueu, que não pediu nada. Sabe o que esse monte de detalhe se conectando lembra para a gente hoje, em 2026? O Deus que nós servimos é um Deus que age nos detalhes. Nem toda a ação de Deus na sua vida é extraordinária e milagrosa. Deus está fazendo e tem feito algo na sua vida que talvez você nem esteja percebendo. Para no momento certo as coisas se conectarem. Tem uma música que a gente canta, Jesus, o plano perfeito. É perfeito. Uma música mais antiga, que nós cantávamos em Santo Amaro há muito tempo atrás, dizia, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. É no momento exato que Deus age. Existem coisas que você está ali ansioso e clamando, querendo uma resposta imediata. Saiba que Deus age na hora certa. Ao invés de olhar as coisas não acontecendo como você tanto sonhou ou deseja, aprenda a descansar no Senhor. Deixa Deus conduzir. Talvez o que você precise refletir seja o mesmo que Esther precisou. Será que não foi por isso que Deus permitiu que você estivesse vivendo isso exatamente agora?
Será que Deus não está de fato querendo te mostrar algo? E para isso Ele permitiu que você passasse por tantas situações? O Deus que abre céus e terras também age no detalhe. E esse detalhe nem sempre é o que a gente quer. Esse detalhe pode ser um momento difícil diante de uma doença. Esse detalhe pode ser, sim, a falta de reconhecimento no trabalho. Esse detalhe pode estar, sim, num desemprego. Esse detalhe pode ser na frustração de uma relação. Esse detalhe está onde você menos imagina, mas é Deus te ensinando alguma coisa. O Deus que nós servimos é o Deus dos detalhes. E ao final, o que é que nós temos? Um Deus que diz: confie em mim. Confie em mim. Eu gostaria de pedir que o Ministério de Louvor subisse aqui. E enquanto eles chegam, eu quero que você feche seus olhos. Quais são as coisas que não se encaixam na sua vida hoje? O que é que você não consegue entender? Tem alguma coisa que parece não fazer o menor sentido? Coloca diante do Senhor. Senhor, eu não sei, isso aqui não faz sentido, eu não consigo ver, mas me ajuda a confiar. Me ajuda a entender que isso aqui pode ser usado e estar sendo usado pelo Senhor. Abre o teu coração. Às vezes a gente não gosta de falar nada para o outro, e cada um tem aí se é mais reservado ou não, mas você não precisa ser reservado com Deus. E se você não está conseguindo descansar, diga isso para ele: Senhor, eu não estou conseguindo descansar. Seja sincero com Deus. E permita a ação de Deus na sua vida. E lembre-se que cada lugar que o Senhor te coloca é para ser uma peça fundamental para Ele. Santo Deus, nós nos colocamos em oração, a tua igreja está em oração. O Senhor é o Deus dos detalhes. Pai, cuida dos nossos corações. Pai, derruba toda a ansiedade que muitas vezes controla as nossas ações, a nossa falta de entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, ouve cada pedido nesse momento. Existem coisas que apenas o Senhor de fato sabe, e a gente não tem capacidade de entender, mas traz descanso aos nossos corações. Que cada um aqui consiga entender que o Senhor trabalha em todos os momentos da nossa vida. Nos mostra agora os porquês. Nos ajuda a enxergar a tua santa vontade. Nos ajuda a entender, assim como Mardoqueu, que o Senhor está agindo o tempo todo. Que cada filho, que cada filha esta noite consiga descansar na certeza do Deus que cuida e que supre. Ouve as orações dos teus filhos agora. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.